Agora nessa nossa segunda parte aqui, então o ponto crucial é você identificar, por exemplo, que história você conta da sua história, né? Vou dar um exemplo, que é um posicionamento, talvez você crie, ou né, as pessoas podem criar, de um coitadismo. A gente vive uma experiência emocional, mental e material, né? A concretização, a nossa vida concretiza aquilo que a gente vibra sobre aquilo que a gente pensa, né? Então, vou falar de novo. Tudo aquilo que a gente pensa estabelece estrutura emocional. Aquilo que a gente vibra emocionalmente é reflexo daquilo que a gente pensa. Esse sync, né? Essa sincronização gera a concretude de uma realidade material. Gera a concretude de uma realidade material, que é a sua realidade afetiva, seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos tem a ver com a qualidade da sua relação emocional com você, a sua relação familiar, a sua conta bancária, a sua realidade profissional, a sua realidade física, seu corpo, sua saúde biológica, enfim. E que história você conta da sua história? Esse é o grande ponto. Que historinhas você anda contando para você sobre você? Então, talvez seja o caso de alguém que tenha tido uma infância tumultuada, com pais que brigavam, ou abandono de um pai, abandono de uma mãe. Pensando num cenário mais trágico assim, né? E mesmo uma perda, né? De um ente tutor, né? De um pai, de uma mãe, enfim, todos têm uma dificuldade. Mas a maneira como você estabelece a história que você vai contar de você para você mesmo, e é o que você realmente conta para o outro, estabelece a condição da sua realidade. Se você conta a história, né? Se o indivíduo conta a história, você vê, eu sou assim, minha vida não tá boa, eu tenho esse problema emocional, eu tenho essa dificuldade de relacionamento, porque lá na infância meu pai bateu na minha mãe, na minha frente, porque minha mãe era muito violenta comigo, porque eu passei por uma situação de muita escassez, e é por isso que hoje eu sou uma pessoa é, gananciosa, eu sou uma pessoa escassa, sou uma pessoa que tem medo da escassez e etc. Veja, é isso. Como o seu passado repercute na identidade que você tem de você, repercute na ideia que você tem como crença, lembra? Né? Como valor a respeito dos outros, do outro, do afeto, por exemplo. Então é muito comum a pessoa que viveu numa situação familiar né, de tumulto, então um pai que traiu a mãe, aí essa menina vê isso, cresce com isso, cresce com a mãe falando, né, bombardeando, né, coisas sobre o homem, né, o sexo masculino, né, enfim, o que é um relacionamento, né, o que você não pode esperar, ou tudo que pode acontecer, e etc. E cria já uma crença, um valor, né, que é uma crença de verdade absoluta, irrevogável, né, quase, imodificável. Então essa pessoa vai ter uma dificuldade de se relacionar, né? Ela se relaciona, é sempre conflitante, passa por experiências como tal, porque espelha, né, sistemicamente um processo, acaba
se relacionando com pessoas que têm os traços, né, os desvios de comportamento que o pai tinha, porque vai reviver a história da mãe. É uma doideira que eu precisaria de muito mais tempo para poder explicar bem tecnicamente isso, mas só para entender que se você se vê vivendo a concretude da vida anterior, da vida que era dos seus pais, numa história que não é sua de fato, que não é o que você nunca desejou para você, mas você se vê patinando naquilo. Ou quando você fala de você fala que você tem uma dor na alma de algo que aconteceu num passado remoto, ou que nem aconteceu, e é por isso que você sente uma dor na alma. E tudo isso para a gente chegar ao entendimento que a história que você narra para você sobre a sua história define sua realidade. Então você vai ver, né, semanas anteriores eu passei lá o vídeo do Rufino, do André, ou seja, histórias de que você passa por uma situação de grande dificuldade, de contexto completamente diferente, mas que há uma decisão. Eu vou concretizar, materializar essa realidade do antes para todo sempre, e eu vou contar essa história o tempo todo para mim e para os outros. Eu vou me justificar, vou justificar a minha inapetência, eu vou justificar as minhas incompetências, a minha falta de libido para ser melhor, né? A falta de desejo para ser melhor, de ir além, de alcançar, de aprender mais, de avançar, de ser diferente, de reinventar a história, de fazer tudo diferente. Eu estou lendo um livro sobre depressão, né? Mentes Depressivas, da doutora Bárbara, e tem uma história ali de um senhor que foi procurar ela, estava levando um filho com nível avançado de depressão para se consultar com ela, para tratar com ela, e ele é uma figura do país que construiu um império e que saiu de extrema escassez, já faleceu. Mas aí ela narra ali que ela perguntou para ele: fulano, como que alguém com uma história de tanta pobreza, de tanta dificuldade, conseguiu construir esse império que você construiu, ter a força para fazer essa diferença? E ele, olha só, o que é sabedoria do preto velho. Ele falou para ela assim, que quando se vê um pai pendurado numa corda, e embaixo dele uma carta dizendo que não suportou o desespero de ter uma dívida financeira impagável, dentro de uma vida de escassez e de dificuldades econômicas, então eu saí para a rua e dediquei minha vida em garantir que não faltasse nunca mais dinheiro para mim. E quando eu percebi, eu já estava mais velho, de fato não faltou dinheiro, aprendi a conquistar o dinheiro com muita abundância. Contudo, eu sempre senti uma dor, uma angústia, uma falta de calor para a vida. E aí eu percebi que o dinheiro é muito importante, sim, mas não é tudo. E não resolvi a minha angústia. E por muitas vezes eu pensei em me suicidar. Mas eu lembrava da imagem do meu pai e meu amor pelos meus filhos e a consideração pela minha esposa nunca deixou eu fazer isso. Eu jamais gostaria que meus filhos vivessem o que eu vivi, tivessem a imagem que eu tive, a falta que eu tive. Enfim, superei também isso. E essa é uma história, entende? Que também não foi um feliz, né? Porque aí não conseguiu desenvolver saúde emocional para os filhos, né? Tava lá o filho para se tratar.
um crescimento desestruturado, porque é muito provável que esse pai estava sempre ausente, esse pai, né, teve outras prioridades por muito tempo, demorou, né, ao envelhecer para entender com sabedoria algumas coisas. Agora, a história que ele contou para ele assim, né, de que eu não vou deixar que aquela experiência do meu pai se repercuta em mim, foi um impulso, mas também ao mesmo tempo que foi uma propulsão, ficou sempre uma sombra desse reflexo do que aconteceu. E ele poderia quase ter reproduzido aquilo. Então, se ao mesmo tempo a história dele parece de superação, e é por um aspecto de superação, porque ele chega ao final da vida com as dificuldades naturais de todo mundo que vive, né? Agora, contudo, fez uma história completamente diferente do pai. É isso que eu quero pontuar aqui. A gente tem a oportunidade, a partir de todo esse entendimento e dessa sabedoria da espiritualidade, da gente desenvolver uma vida espiritual. Da gente entender que nós somos um ser holístico, né? Nós temos o dever de nos projetarmos de forma completa, plena. Quando é holístico é o quê? É totalitário. Então você não é só um ser que tem que ter uma religiosidade, você não é só um indivíduo que tem que cuidar das coisas materiais, você não é um indivíduo que tem que cuidar só do corpo, você não é um indivíduo que tem que cuidar só dos seus conhecimentos. Então há um entendimento a ser feito, e a gente trabalha isso muito na Odisseia, né? O Despertar do Propósito, que é onde a gente tem um contato, que eu fico ali 20 horas com as pessoas que estão passando pela experiência da imersão presencial, onde eu vou colocar uma série de conhecimentos e ferramentas e despertares para chegar lá no nível 7, né, da consciência, que é o que eu explico lá. Mas aqui cabe a gente entender de uma forma generalizada, né? O que deixa a gente capenga, né? O que deixa a gente manco é não se observar e não aprender isso lá, né? Lá no nascimento, que nós somos um ser tetradimensional, né? E que dentro dessas 4 dimensões que nos compõem, que é o corpo, que é a mente, o espírito, o corpo emocional e o corpo material, a materialidade da existência, a espiritualidade da existência, o emocional da existência e o mental da existência, dentro de cada quadrante desse, nós temos 4 dimensões para cada quadrante. Então nós somos multidimensionais, né? Nós temos 16 dimensões internas que se correlacionam, se entrelaçam, que a gente precisa saber observar. E a gente negligencia isso tudo em grande parte. Então aqui é o entendimento técnico que a história que você conta de você deve começar a pensar sobre o impacto negativo que está tendo na sua vida. Tudo que você explica sobre você, para você, ou principalmente para os outros, para as pessoas que têm intimidade com você, quando você se abre, né, do tipo, eu sou inseguro por isso, eu sou inseguro com alguma coisa, mas é porque lá um dia na minha vida, e você começa com uma história triste, né? Isso, todo mundo tem isso. Quando você, nesse processo, consegue identificar, essa historinha que eu estou contando. Como que eu pego toda a minha trajetória, minha história, e transformo ela numa história, é a mesma experiência, mas como que eu ressignifico ela? Ressignificar ela para que ela seja, na realidade, histórias de potência, de superação, de aprendizado, de crescimento. A plasticidade do cérebro, lembra que eu comentei? Essa neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de mudar, depende de você, né? De você conscientemente começar a reeditar, redesenhar, reconfigurar
as histórias sobre você mesmo. Então você vai ter que pensar e meditar sobre você e a sua história até aqui. Para você reeditar a sua história até aqui e aí sim, né, protagonizar e dirigir, né, a autoria de uma história poderosa, uma história de consistência, de resiliência, de força e potência daqui para frente. E é por isso que quando você pensa no Mindfulness, ele é curativo, né? Ajuda muito, por exemplo, na cura de depressão, ajuda muito para atletas ficarem hiperfocados, para as pessoas desenvolverem super habilidades, para as pessoas terem vida com muito mais qualidade, porque é você centrado no presente. O indivíduo centrado no presente, com atenção plena no que está sendo e fazendo naquele momento, ele é hiper produtivo. Ele traz um nível de qualidade extraordinário. Nas pesquisas de Mindfulness, tem um caso emblemático do John Kabat-Zinn, que ele diz assim, né, eles pegaram um time de basquete, eu não me recordo exatamente se é o Chicago Bulls, mas é esse nível de time de altíssima performance, e quis aplicar o Mindfulness para aumentar a performance deles. E o técnico falou, mas não é possível isso, eles são atletas do nível ultra, extra-humano, eles já são, eu já tiro deles tudo que dá para tirar. Eu não acredito que exista espaço ainda para o ganho, né? Para aumento de performance. Eu acredito que tudo que rola aqui na quadra é o máximo que pode existir. E aí ele entrou no trabalho de aplicar o Mindfulness com esses atletas e constatou um ganho de performance, um aumento de performance acima de 15%. Você imagina o que é um atleta desse altíssimo rendimento, de um basquete profissional americano, aumentar a sua capacidade? Imagina o Jordan 15% mais eficaz. É isso, né? A partir de incorporar o Mindfulness na sua vida. E se você observar, assista os jogos na TV a cabo, assim, tem lá da NFL, sei lá, enfim, tem os jogos da NBA, enfim. Vira e mexe, você consegue observar quando sai um jogador, vai para o banco, está saindo do banco, ele está em estado de Mindfulness, ele está com os olhos fechados, ele está concentrado, ele está completamente presente ali, hiper concentrado. Então isso hoje é comum nos times de basquete, não em todos, mas em muitos, a adesão e a vivência do Mindfulness. Esse é um exemplo de aplicação profissional, esportiva e tudo mais. Como que seria a sua vida tendo um ganho, né, em 2 meses você tem um ganho de aumento, de avanço de 10% da sua performance de concentração, de atenção, de saúde, de emoção, ao longo, um crescente ao longo dos anos. Mas se em 3 meses você conseguir constatar um avanço de 10% na sua performance emocional, na sua performance relacional, nos seus relacionamentos, na qualidade da sua espiritualidade, na qualidade do seu trabalho profissional, então é isso que significa estar presente. Viver, aplicar, acessar mais técnicas, né, para viver o Mindfulness. E aqui então eu concluo. Eu tinha um plano de trazer mais coisas, mas vai ficar muito, né? Então eu vou terminar aqui, a gente concluindo o seguinte: quando você olha para a sua história, e a história que você conta da sua história, tem 2 pontos que você tem que se ancorar sobre a importância do perdão e da gratidão. Não importa
Não importa o quanto difícil possa ter sido a sua infância, o quanto você hoje talvez avalie, critique, julgue seus pais, seus tutores, enfim, porque você acredita que negligenciaram, coisa e tal, a vida e etc. Olha só, você só existe e existir é uma graça, é um milagre, né? A vida é um milagre, é extraordinário estar aqui agora. E você só está aqui agora, e é incrível que nós estejamos, eu e você, conectados aqui agora. Contudo, diante disso, só é possível, só foi possível, você é o que é, você está aqui agora, está aqui comigo, isso é incrível por conta da sua história. Sinceramente, você gostaria de não estar aqui comigo agora? Então, se é bom, há algum valor em toda essa história de dor, essa história de dificuldade, essa história de coisas mal resolvidas. A gratidão, eu vou dar uma aula aqui para você só sobre gratidão ainda, mas aqui a gratidão é olhar para trás, olhar para o seu momento atual, olhar para o seu objetivo de futuro e ser grato porque você existe, ponto. Gratitude é uma virtude, é uma força de caráter virtuosa, poderosíssima, que está na transcendência do ser, né? Está numa dimensão de transcendência. Agora, o perdão é você se desconectar das culpas. Desconectar a culpa que você dá para os outros, para a própria história, para os seus antecessores, seus antepassados, seus familiares. Perdoar é um ato de inteligência emocional de altíssimo nível. Eu venho falando há anos sobre isso, né? Que o perdão é um ato de inteligência. Hoje entendo mais ainda, entendo que a inteligência emocional, a pessoa é madura nas suas emoções, né? A sua inteligência emocional é efetiva, concreta e está ali instalada como modus operandi do indivíduo consciente. E eu posso dizer que é muito mensurável pelo poder de perdão. Pela capacidade de perdoar que o indivíduo tem. De perdoar as coisas pequenas, imediatas e corriqueiras a coisas que marcaram mesmo a vida e que às vezes ele se ferrou na vida por conta de algo que aconteceu. Mas é inteligente perdoar. Primeiro se perdoar. Se perdoar por ter confiado em quem não devia. Se perdoar porque você acha que você devia ter sido mais esperto, não foi. Se perdoar porque a culpa não é sua. Porque não há culpados. Há experiência. Há vida acontecendo. Você também erra. Você vai errar. Você machucou. Você vai machucar pessoas. Você não está isento disso. Não é? Talvez você tenha que pedir perdão também. Isso é importante. Agora, quando você perdoa lá o seu passado, a sua história, você honra a história. Não há como você escrever uma história de vida plena, de vida consciente, de estrutura emocional fortalecida, blindada, e garantir para os seus uma experiência incrível de viver junto com você, se você não honra a sua história. Você é aquela pessoa que quer anular a sua história. Você não gosta da sua história, do seu passado, e você quer correr, então você vai correr sempre para ele. Porque ele vai sempre te infernizar. É mais fácil você abrandar a memória negativa olhando, contemplando, aceitando, perdoando, agradecendo e honrando a sua história. Mesmo que você não tenha orgulho de você, o que é uma pena, e eu espero que nos próximos dias você desenvolva isso, ainda assim você é o que é por conta da sua história.
Nem mais nem menos, é a sua história. E essa história é só sua. Honre a sua história. Perdoe o seu passado. Aceite com verdade, com amor, compaixão e gratidão o erro, a imperfeição, as dificuldades daqueles que passaram na sua vida, desde os seus pais a toda a trama da sua história. Porque você só vai conseguir aceitar as suas imperfeições, as suas limitações, as suas fraquezas e viver em paz com isso, e daí sim construir força e potência e qualidade em si mesmo, à medida que você também olha para os outros e reconhece e aceita. Então isso, quando você olha para os outros e aceita o outro pelo que ele é, aceita o jeito dele ser como ele é, perdoa se te afetou em alguma coisa, mas é aceitar que talvez é assim que funciona no sistema dele. Você pode tomar a decisão de não, eu quero ou não quero mais por perto, aí é outra história. Mas é isso. O objetivo aqui, a partir desse dia de hoje, é olhar a sua história, perdoar-se e perdoar, aceitar a imperfeição do outro, a possibilidade de erro do outro, de o outro te machucar ao mesmo modo que você também o tem. E que tá tudo bem. Tá tudo bem quando você quer ter lucidez, para poder lidar bem com isso e se organizar diante disso. Porque enquanto você estiver lúcido, você reconhece os erros e pede perdão. Se reorganiza, se estrutura para não cometer de novo. E perdoe a sua história. Aceite ela, honre ela. Se você fica olhando para o seu passado e tem um monte de rusga, tem um monte de coisas que você não se conforma, você não honra a sua história. E isso vai continuar te arrastando para o buraco para sempre. Você não vai prosperar, você não vai ter saúde emocional, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida, holisticamente falando. Porque você carrega um peso que não faz o menor sentido e ele te arrasta. Nesses 2 próximos dias eu vou passar as atividades nessa direção. Hoje fica aqui esses vídeos para reflexão e as suas anotações de que fichas que caem em você agora, que sacadas você tem, que insights você tem. Então pratique o Mindfulness como você aprendeu, faça sua meditação e busque a sua memória e reorganize isso dentro de você. Tá bem? É isso. Um bom dia 26, uma excelente sexta-feira para você. Saravá.